Rapaziada, tem time com acesso negado tanto na Libertadores quanto na Sul-Americana. Chega lá na Conmebol, na sede em Luque, Corinthians mete o dedão lá na catraca, pá! Acesso negado. Como assim, Sormani? Porque ninguém sabe quem é. É isso aí, dessa vez o Sormani mandou muito bem. Na data de ontem o Vasco empatou, o Botafogo perdeu e hoje temos Mengão em dose dupla. Jogaremos Campeonato Brasileiro Sub-20 precisando de uma recuperação contra o Fluminense com transmissão, já eu falo onde assistir essa partida, e o Flamengo estreará na Libertadores da América contra o Deportivo Táchira, com algumas ausências, né? Já eu falo pra vocês. A gente vai falar também sobre o BEP, né, que ainda não bateu o martelo sobre São Januário, mas o Flamengo mais uma vez veio a público pedir para que, caso seja São Januário, o Flamengo não nega de ser em São Januário, que seja com torcida mista, né? Pelo menos 5 a 10% de torcedores do Flamengo e que o BEP garanta essa segurança. E a gente vai falar também, lógico, sobre a bela vitória do time feminino sobre o Botafogo na data de ontem. Então deixa o seu like, se inscreva aqui no canal Flageral, que lógico, tem tudo da base ao profissional. Isso aqui é Flamengo! E é hoje, Nação Rubro-Negra, nossa estreia, se Deus quiser, o primeiro passo para a conquista do tetracampeonato inédito da Libertadores, pelo menos entre times brasileiros. O Flamengo vai enfrentar o Deportivo Táchira no estádio São Cristóvão, lá na Venezuela. O Flamengo tem alguns desfalques, né? O Felipe Luiz tá com alguns desfalques aí. Para quem não sabe, esse jogo terá transmissão pela ESPN. Os desfalques do Flamengo são o Wesley, que tá com uma fadiga muito grande, mialgia, fadiga muscular, né? Tem jogado frequentemente aí, não tem saído do time titular e jogou também pela seleção brasileira. Então, tá desgastado, pro lugar dele quem vai é o Varela. O Gerson não tá contundido, mas ainda sente dores no local, foi poupado. Em relação ao Arrascaeta e Danilo, sim, esses dois se recuperam de lesões, assim como também o Pedro e o Vinha, né? O Vinha tá no estágio menos avançado do que o Pedro já tá liberado para treinar com o restante do elenco, mas provavelmente ele entra em campo ou dia 16 ou dia 19 desse mês, se Deus quiser entrar em campo para não ter mais nenhum tipo de lesão. E o Gonzalo Plata, ele tá com febre, tá com uma virose e também tá com desgaste muito grande muscular. Então, o Flamengo terá esses desfalques e o Flamengo entrará em campo provavelmente com a seguinte escalação. No gol, goleiro Rossi, o lateral direito será o Varela, o esquerdo o Alexandro, na zaga aquela dupla de Léos, né? Léo Pereira e Léo Ortiz. Na parte de volante, Eric Pulgar, um pouco mais na frente o De La Cruz, e aí vem o Luiz Araújo, né? Muita gente não gosta do Luiz Araújo entrando como titular, queria muito saber a sua opinião, coloca lá aqui embaixo do vídeo. E no ataque, o Jorginho, o Bruno Henrique e o Michael. Um grande time, temos total capacidade de vencer o Deportivo Táchira. Nenhum jogo da Libertadores é uma partida fácil, então temos que entrar com total humildade dentro de campo. Não podemos realmente vacilar, porque qualquer vacilo na fase de grupos pode culminar com a nossa classificação para a próxima fase, mas em segundo lugar, decidindo as oitavas fora de casa, e isso nunca foi bom pelo histórico rubro-negro. Então, o Flamengo entra em campo com esses desfalques, mas com um time que tem total capacidade de meter 1-0, 2-0 no Deportivo Táchira. Temos que ficar muito atento na nossa zaga. A torcida deles tá muito feliz do Flamengo poder jogar lá, assim como os jogadores deles também. Eles falam que o Flamengo é um time europeu aqui na América do Sul. Eles não estão errados também, né? Porque a qualidade dos jogadores, tanto dentro de campo quanto fora de campo, elas são qualidades ímpares se comparados a outros clubes, tá? E agora apenas uma observação. O Joshua, jogador que é do Sub-17 do Flamengo, mas tá fazendo aí a sua estreia entre os relacionados rubro-negros no time profissional. É bem legal essa experiência para ele, né? Vai acrescentar muito na bagagem dele. Para quem conhece o Joshua, a gente sabe da qualidade dele. Para quem não conhece, ele é aquele famoso camisa 10. Distribui as bolas de uma maneira muito precisa para os colegas, também tem muita qualidade quando chega no ataque para marcar os seus gols. Então, parabéns, Joshua, por estar aí no time profissional, sendo relacionado para a primeira partida sua na Libertadores. Boa sorte a todos. E se vocês quiserem deixar o palpite de vocês, por favor, coloque ele aqui embaixo do vídeo, porque é sempre muito bem-vindo. E hoje tem Mengão em dose dupla. Além da gente jogar
pela Libertadores da América, jogaremos também a terceira partida nossa no Campeonato Brasileiro Sub-20. Precisamos de uma recuperação, porque perdemos a primeira partida no apagar das luzes contra o Atlético Paranaense fora de casa, depois perdemos para o Vasco, aqui na Ilha do Governador, no Luso Brasileiro, com um lance ali bem atípico do goleiro do Flamengo, né? Iria tomar um gol de goleiro, meteu a mão fora da área na bola, né? E acabou sendo expulso. Aí o Flamengo ainda conseguiu segurar o placar no primeiro tempo, mas no segundo tempo o Vasco meteu um vareio. Então, o Flamengo precisa dessa recuperação e hoje, às 5 horas da tarde, no estádio de Moça Bonita, lá em Bangu, o Flamengo enfrenta o Fluminense. Fiquem atentos, tá? Porque agora vai dar pra ver a nossa base. A transmissão será pelo Sport TV. E segundo lance, a provável escalação do Flamengo será essa. Léo Nanete no gol, mas lance. O Léo Nanete ele foi expulso na última partida. Então, o goleiro do Flamengo será o Caio Baroni. Daniel Salles, João Vitor da Mata e também o Germano. Ryan Lucas, Lohan, João Alves, Guilherme e no ataque, Chola e Pedro Henrique. Esse é o time do Flamengo, provável time do Flamengo, para entrar em campo contra o Fluminense, partir para cima deles. Não temos o que fazer, temos que conquistar os 3 pontos e, lógico, se o Flamengo for bem nessa partida, se a gente conseguir sair com resultado positivo, até mesmo com empate, né, eu trago alguns lances do jogo na parte ali da tarde, lá para umas 7 horas da noite, eu tô botando o vídeo no ar, ok? Vamos partir para cima do Fluminense. O Chola, excelente jogador, um jogador que tem muita velocidade, né? Um mano a mano, é difícil conseguir parar o nigeriano do Flamengo. Pedro Henrique também, um artilheiro nato. Ryan Lucas, excelente volante. Lohan. Então, temos um time forte para partir para cima do Fluminense e precisamos realmente desses pontos. Lembrando que o técnico Kleber dos Santos não é mais técnico do Flamengo, ele já tinha saído do Sub-20, existia uma expectativa para ele ser realocado para o Sub-20B, mas isso não aconteceu. O Flamengo informou que o Kleber dos Santos não faz mais parte do clube de regatas. Então, ele está demitido e o Nuno Campos provavelmente seja esse técnico para poder ajeitar o time do Flamengo e colocar nos trilhos para a gente conseguir uma classificação nesse Campeonato Brasileiro, ou pelo menos para terminar dignamente. E aí, quem está assumindo o time do Flamengo, para quem não sabe, é o português Nuno Campos, que já trabalhou com José Boto e quer tentar colocar o Sub-20 parecido, né, naquela estratégia, na parte tática, parecido com o time do Felipe Luiz, para quando a molecada subir, não sentir tanta diferença. É isso, Flamengo e Fluminense hoje, não se esqueçam, transmissão do Sport TV a partir das 5. Rapaziada, continua essa discussão entre Flamengo e Vasco para ter torcida única, para ser em São Januário, para ter torcida mista, né? O que a gente clama sempre é para que continue o Rio de Janeiro recebendo jogos, né? Mesmo clássicos, com torcida mista. Mesmo que não seja meio a meio, em São Januário é impossível isso, mas que o BEP, que é um batalhão especializado em policiamento de estádios, que ele dê segurança. É isso que o Flamengo quer. O Flamengo, mais uma vez, ele veio a público, né, soltou uma nota e reafirmou: não temos problema nenhum de jogar em São Januário. Não existe esse problema. Mas não queremos jogar em São Januário com torcida única. Queremos torcida mista. A nação rubro-negra tem que estar presente e o BEP ele tem que garantir essa segurança. Essa foi a nota oficial que o Flamengo soltou e em relação ao laudo, né, a CBF tem um laudo que dá conta de que em São Januário não podemos ter um clássico do tamanho de Flamengo e Vasco. Flamengo e Botafogo tudo bem, né, que são torcidas amigas, mas Flamengo e Vasco não tem condição de ser mandado em São Januário. Pelo menos é o lado da CBF. É o laudo da CBF, melhor dizendo. O BEP ainda não se pronunciou oficialmente sobre torcida mista ou torcida única, mas o que não dá é para o Rio de Janeiro ter um jogo, né, que será o primeiro passo para que daqui a um tempo a gente tenha a mesma situação que acontece em São Paulo, né? Vai jogar Corinthians e Palmeiras e só tem a torcida do Corinthians ou só tem a torcida do Palmeiras. Acaba estragando o espetáculo. O legal é a gente poder gritar de um lado, a torcida do Vasco gritar do outro, e aí ficar essa guerra de cantos, né? E ter a torcida misturada no Maracanã.
é algo de mais valioso que a gente tem aqui no Rio de Janeiro. Então, sobre Flamengo e Vasco é isso, tá na mão do policiamento e vamos ver qual será o posicionamento. Provavelmente nos próximos dias o BEP virá a público, né, e dará o seu ultimato. Torcida única ou torcida mista, né? O que a gente pede é que sempre tenha torcida mista e que a polícia garanta essa segurança dos nossos torcedores. E rapaziada, para fechar o vídeo com chave de ouro, eu vou falar sobre o futebol feminino. Ontem metemos 3-1 no Botafogo, fizemos barba, cabelo e bigode. A Copa Rio Feminina, ela foi jogada na data de ontem lá na Gávea. E o Flamengo abriu o placar com a vitória. Vitória foi lá, fez um belo gol de cabeça. Acabamos sofrendo um empate. Botafogo foi um adversário muito complicado, né? Tava levando muito perigo para nossa zaga, mas na finalização eles estavam pecando e a nossa goleira também mandou muito bem. Levamos um empate depois de marcar o primeiro gol e no segundo tempo, com a Valéria, a gente conseguiu ampliar um pouquinho, né? Mesmo com uma diferença pequena, 2-1 no placar, mas já deu mais tranquilidade para a gente conseguir fazer o terceiro gol, né? No terceiro gol do Flamengo, foi realmente um gol de um chute muito forte da Giovana e fechou o caixão do Botafogo. Então, Flamengo conseguiu mais uma vitória na Copa Rio Feminina. Parabéns pelas meninas, parabéns também pela Flamengo TV por poder transmitir esse jogo, né? Deu uma audiência legal, no final do jogo estava com mais ou menos 100 mil visualizações, isso é importante, né? Quanto mais jogos da base e também do feminino forem transmitidos e tiverem uma audiência alta, dá mais ânimo ali para a Flamengo TV transmitir mais jogos, tanto do Sub-20 quanto também do feminino. Então é isso, parabéns para nossa mulherada, mandaram muito bem. E se vocês gostaram do vídeo, por favor, não se esqueçam de deixarem o seu like, de se inscrever aqui humildemente na Flageral TV para que a gente cresça e chegue a 1 milhão de inscritos. É isso, fiquem com Deus, estamos juntos, até a próxima e saudações.